Este é o Solar dos Melos, o museu da cidade de Macaé. E sua história começa no ano de 1891. O prédio foi erguido ao mando do coronel Bento de Araújo Pinheiro, que era um rico fazendeiro de Cabiúnas e Conceição de Macabu. Sua construção ficou a cargo do mestre arquiteto português Manuel Ribeiro Capelão, que foi auxiliado por grandes profissionais, como o mestre carpinteiro Afonso de Souza e o pintor Alfredo de Almeida. Sua planta, sob forma de chalé romântico, foi, provavelmente, extraída de um catálogo europeu. A casa foi construída com materiais de ótima qualidade e sua obra era inspecionada pelo próprio coronel. Os tijolos vinham da cerâmica Barão da Póvoa de Varzim, e a cobertura foi feita com legítimas telhas francesas. Seu beiral é forrado em madeira com arremates em lamprequins, bem trabalhados em suas laterais. Em 1911, a casa foi comprada do capitalista português Bento Afonso da Silva, o segundo proprietário, pelo jornalista e comerciante César Melo, filho do fundador do jornal O Século. Ele e toda a família se mudaram no dia 4 de novembro de 1911. E a partir daí, o lugar teve intensa movimentação cultural, recebendo inúmeros representantes da intelectualidade regional, a exemplo de Godofredo Tinoco, presidente da Academia Campista de Letras, e Antônio Álvares Parada, grande historiador da terra macaense. Em 4 de abril de 1959, aos 82 anos de idade, faleceu César Melo, aqui mesmo nessa residência, e a casa passa a pertencer à sua filha, Noêmia da Costa Melo. Em 29 de julho de 1999, o prédio, em situação bem precária, foi desapropriado pela Prefeitura, através do decreto número 042, com a intenção da implantação de um núcleo cultural. Em 26 de março de 2004, depois de passar por uma grande obra de reforma e restauração, o antigo Chalé dos Melos, por meio da Lei nº 2463/2004, passou a ser oficialmente o Museu da cidade de Macaé. E desde então, essa casa é a guardiã de um grande acervo de importantes obras e documentos que contam boa parte da história de nossa querida Macaé. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta noite da 19ª Semana dos Museus. É uma satisfação muito grande. Meu nome é Marco Antônio, para quem não me conhece, estou diretor do Solar dos Melos nessa nova gestão e um momento bem delicado que a gente está passando. A gente gostaria de estar recebendo todos vocês no nosso auditório, no nosso querido Solar dos Melos, mas a gente, como o próprio tema da Semana dos Museus diz, a gente tem que se reimaginar, a gente tem que se reinventar a forma de a gente trazer história, a gente trazer cultura, e não diferente, o Solar dos Melos ia estar participando dessa forma. Então é com muita satisfação que eu agradeço ao professor Marcelo Abreu pelo convite e estar aqui participando. O professor Marcelo Abreu, que é professor de História, já há 28 anos em Macaé e Conceição de Macabu. Ele é pesquisador, escritor e difusor da história, geografia e cultura do Norte Fluminense e doutorando em Ciências da Educação. Hoje ele traz para a gente um pouquinho sobre o Quilombo de Carucango, com o tema 190 anos do fim do Quilombo de Carucango. Professor, a palavra é toda sua. Muito obrigado a todos. Rapidinho, professor. No link, no chat, vai haver um link onde a Juliana vai estar colocando que as pessoas que queiram ter certificados, estudantes de História ou formação de professores do Lugide, enfim, quem queira tirar certificado, é só entrar lá no link do chat, que a Juliana vai colocar, para poder estar recebendo o certificado posteriormente. No final da palestra, da aula, a gente vai deixar para as perguntas, abertas perguntas para o professor. Muito obrigado e boa reunião para todos.
Bom, sai comigo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Somos 30 pessoas na sala, então não dá para cumprimentar de um a um, mas sintam-se todos cumprimentados. Quero agradecer ao Marco pelo convite para fazer essa explanação sobre os 190 anos do término do Quilombo do Carucango, né? Quero agradecer ao secretário municipal de Cultura, o Ed Lamour, também pelo convite. Agradecer a Juliana, que está aí no apoio. E é sempre uma honra muito grande falar de Macaé, porque falar de Macaé é falar de uma região, muito mais do que falar de um município. Nós não estamos falando apenas da cidade de Macaé, apenas do que hoje é o município de Macaé. Quando nós falamos de Macaé, nós temos que lembrar aquela Macaé com H, aquela Macaé que era escrita antigamente com H, né? Essa Macaé é a Macaé de uma região enorme, uma região que chegou a quase 2.000 quilômetros quadrados, um dos maiores municípios do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial. E uma Macaé que teve o privilégio de ter uma história bastante movimentada. A história de Macaé, ela se linka com quase todos os fatos da história do Brasil, colônia, império e república, e vários fatos da história mundial. Então, se alguém, eu que moro em Conceição de Macabu, por exemplo, né, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, Marcelo, se você tivesse que separar Macabu de algum município, de qual você gostaria de ter feito parte no passado, eu dizia Macaé mesmo. Não, deixa onde está, porque nós fomos contemplados com um passado muito rico. Né, um passado muito rico. E grande parte desse passado macaense é o passado da escravidão, é o passado da escravatura, né, do tráfico de escravizados, do tráfico negreiro, das senzalas cheias de seres humanos trabalhando na cana-de-açúcar, ou no café, ou em outras atividades. Essas senzalas lotadas de seres humanos, de trabalhadores escravizados, essas senzalas, via de regra, eram palco de rebeliões, de inúmeras rebeliões que aconteceram pelo interior do município de Macaé, até pela cidade mesmo de Macaé. Algumas dessas rebeliões resultaram na formação de quilombos, né? Resultaram na formação de quilombos em várias partes do município. E coube ao que hoje é o município de Conceição de Macabu, né? Trazer, quando Macabu se separou de Macaé, trazer para o seu território pelo menos três eventos quilombolas de certa magnitude, até para a história do estado do Rio de Janeiro. Sendo que desses três eventos quilombolas, um deles é um quilombo emblemático. É a história de um quilombo emblemático, é a história de um quilombo que mistura o mítico, o lendário com o verdadeiro. E uma história que tem uma curiosidade muito grande. Uma história que ela era escrita com H minúsculo, ela era mais uma lenda do que propriamente uma história com H maiúsculo até 21, 22 anos atrás. Durante muito tempo, considerou-se a história do Quilombo do Carucango como lendária, como fantasiosa demais, como saída da imaginação de um autor que queria, na verdade, vangloriar os feitos do seu avô. Esse autor é o Antão de Vasconcelos. E, no entanto, nos últimos 20 anos, a pesquisa, a história vem revelando documentos, vem revelando objetos, revelando objetos que vêm confirmando as partes mais fantasiosas da história desse quilombo do Carucango. E muitas dessas descobertas nós devemos à equipe do Solar dos Melo. A instituição Solar dos Melo, né, em suas pesquisas, em sua preservação da memória macaense, presta um serviço a nível estadual, se não for a nível nacional. Muito do que eu vou falar aqui se deve ao que foi descoberto, né, pelos pesquisadores do Solar do Melo, pelo que foi interpretado pelos paleógrafos, que são especialistas em escritas antigas, né, do Solar dos Melo. Mas, para começar a nossa fala, eu tenho 40 minutos de fala, depois nós vamos abrir para as perguntas de vocês, perguntas ao vivo. Eu não vou levar pergunta para casa para responder, porque eu não vou nem lembrar disso depois. Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, né? Depois. Eu vou compartilhar a tela aqui de uns slides, porque eu, por incrível que pareça, eu consigo ser o professor que não lembra de nada. Então, eu preciso me guiar por slides para eu ter o mínimo
de lapso, né? Vocês estão vendo aqui o slide aqui do Carucango? Ah, não, tá, acho que vai começar agora, né? Estão vendo? Foi. Obrigado. Quando o Marco propôs os 190 anos do Quilombo do Carucango, sabe que eu não pensei nisso, eu não lembrei que eram 190 anos. E, na verdade, Marco, eu estava aqui, né, Marco, diretor, né? Na verdade, Marco, nós deveríamos ter colocado uma interrogação, porque vocês vão ver lá na frente que a data realmente confere 190 anos, mas alguns fatos ainda deixam dúvidas. Então está aí, 19ª Semana de Museus, 2021, Solar dos Melos, Museu da Cidade de Macaé, o Carucango. Eu peguei essa logo aí de uma banda de reggae que existe aqui em Conceição de Macaé, aqui em Conceição de Macabu, né? De reggae, enfim. E eles fizeram essa logo aí, eu falei, posso usar? Porque eu achei muito bonito aí o desenho das letras, e eles usaram um emblema embaixo, que é o da lança do Quilombo, né? E vocês vão ver daqui a pouco. Então, pessoal, para começar a falar da nossa história de hoje, né? A história do Quilombo do Carucango, isso aqui é a medalha Carucango, feita pelo artista Daniel Inácio, e que a Prefeitura de Conceição de Macabu distribuía até alguns anos atrás, né? Eu tive a satisfação de ser o primeiro a receber essa medalha. E a Prefeitura de Macaé também tinha uma homenagem chamada, né, Carucango, em homenagem ao Carucango. Né? Macaé, aliás, homenageia o Carucango com o nome de rua, né? Projeto da vereadora Ivânia Ribeiro. Bom, vamos começar então dando uma geral nessa história do Carucango. O que se sabia do Carucango até 20 anos atrás? Qual é essa parte da história do Carucango que tanto lembrava uma lenda, né? Bom, se dizia o quê? Que o Carucango, ele era um escravizado de origem africana, de origem moçambicana, né? Teria vindo, né, daquela região dos portos de Moçambique. Se ele era exatamente ali de Moçambique, nós talvez nunca saberemos, mas ele veio dos portos de Moçambique, então quando eles chegavam ao Brasil, eles recebiam essa alcunha, você veio de Angola, você veio de Moçambique, você veio de Cabinda, você veio da Guiné, porque é o porto de embarque desses escravos, não é necessariamente a região deles. Ele foi vendido para o fazendeiro da freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita, que seria o que hoje essa freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita? Freguesia é o distrito, né? Hoje é equivalente a distrito, mas seria essa região de Córrego do Ouro, Trapiche, Glicério e Conceição de Macabu. Essa aí é a freguesia das Neves, dessa época aí. Depois a freguesia de Macabu vai se desmembrar, mas isso é um outro período. E nessa freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita, ele foi vendido a um fazendeiro da família Gomes Pinto, que era uma família bem extensa por aqui, era uma família importante, era uma família de pessoas destacadas na sociedade e que viviam em suas propriedades rurais, embora também possuíssem casas aí aqui na cidade de Macaé, né? E o que se diz do Carucango, ele pertenceu ao Francisco Gomes Pinto, que é um dos irmãos Gomes Pinto. O que se dizia do Carucango é que ele era baixo, corcunda, mancava de uma perna e era feiticeiro. E que ele nunca aceitou a religião cristã, né? Ele nunca aceitou o catolicismo, ele sempre se manteve rebelde. E que ele foi inúmeras vezes castigado pelos atos de rebeldia dele. Isso é o que se conta. E fugiu. Uma noite o Carucango, ou seja, uma noite houve uma rebelião na senzala do Francisco Pinto, do Francisco Gomes, né? Houve uma rebelião e os escravos fugiram. E nessa fuga, os escravos fizeram vários roubos, o que era normal, eles vão roubar ferramentas, vão roubar armas para poder, né, se manter fora da fazenda, né? E vários velhos, várias pessoas idosas foram mortas. Pessoas da própria senzala. E aí sumiu. O que aconteceu daí em diante foram vários assaltos nas fazendas, mas necessariamente não relacionados à figura do Carucango. Alguém estava assaltando as fazendas. Senzalas estavam sendo abertas e escravizados estavam fugindo. Cativos estavam fugindo das senzalas. É o que dizia a literatura da época. Né? Haviam fugas de escravos por toda parte. Até que a casa do irmão do Francisco Gomes Pinto foi atacada. E o irmão dele conseguiu identificar no ataque o Carucango como líder do ataque. Ele conseguiu identificar
E aí espalhou-se o terror pela região. Ele travou, inclusive, um diálogo. Ele teve a oportunidade de atirar e matar o Carucango, mas as armas eram de socar pela boca, né? E o socador teria quebrado dentro da arma com o nervosismo dele. Ele chegou a atirar, inclusive, no Carucango. Feriu, mas não deu o segundo tiro, digamos assim. E aí descobriu-se que linkou-se, né, relacionou-se todos aqueles ataques que vinham acontecendo na freguesia de Neves e Santa Rita ao Carucango. Todas as fazendas, todas as mortes, a morte do irmão do Francisco Gomes Pinto, entendeu? A morte do irmão dele, enfim, né? Todas aquelas coisas. E aí a população começou a fugir das fazendas, começou a se dirigir em direção à cidade de Macaé, e pedindo providências às autoridades. As autoridades devem ter avaliado que o número de escravos fugitivos já era muito grande e que não é uma simples força policial que ia lá prender aqueles escravos, eles precisavam de mais. E aí eles pedem providências ao governo da província do Rio de Janeiro, lembrando que naquela época, né, possivelmente, o Brasil estava transitando aí da independência para o período regencial, né? Já são os últimos dias aí do período do primeiro reinado, né? 1830, 1831, por aí. E nessa época, a organização militar do Brasil era dividida em distritos. E essa região aqui do norte fluminense era responsabilidade do Distrito Militar do Espírito Santo, que era comandado por um português, era o coronel Antônio Coelho Antão de Vasconcelos, um português lá da região do Algarves, um português que havia lutado contra Napoleão Bonaparte. Ele até 1814 ele acompanhou o Duque de Wellington nos combates ali na Península Ibérica, chamadas Guerras Peninsulares, né, contra Napoleão Bonaparte. As Guerras Peninsulares são o Vietnã de Napoleão, né? A gente fala muito da campanha da Rússia, mas as guerras peninsulares provocaram um desgaste muito forte em Napoleão, muito grande. É o Vietnã dele, ele não vence lá. Então, portugueses, espanhóis, ingleses se juntam e enfrentam várias invasões francesas, e o Antão Vasconcelos está lá, ele vai ganhando promoções nas batalhas. E aí acaba a guerra lá na Península, em 1814 a guerra acaba, ele vem para o Brasil. No Brasil ele é premiado por Dom João VI, se tornando chefe do Distrito Militar do Espírito Santo, que vinha até a região de Macaé. E aí o coronel desembarca em Macaé, desembarca provavelmente com tropas, não há esse registro, né? Mas deve ter trazido tropas, deve ter trazido armas, organizou a população local e partiu para o ataque. Aquilo que eles ainda não sabiam o que era. Era uma grande rebelião de escravos, provavelmente um quilombo, mas que ninguém sabia exatamente o tamanho, aonde estava, nada disso. Eles foram seguindo pistas por dentro do mato, dias e dias, e ninguém achava nada, até que eles conseguiram capturar um quilombola. Torturado, o quilombola revelou a localização dos demais companheiros de quilombo. E aí o coronel Vasconcelos, o coronel Antônio Vasconcelos, com sua experiência, ele ataca o quilombo com uma pesada força militar, com artilharia de mão, né, como é que é? Baionetas, aquela coisa toda. E aí há uma descrição do interior do quilombo que é muito interessante. Diz que ficava no alto de uma montanha, num platô, portanto, é uma região baixa, no alto de uma montanha, cercado de matas, e as matas faziam uma espécie de cerca natural, e dentro da região do quilombo, grandes plantações. Plantação de milho, plantação de favas, como eles falam na literatura, né? Plantação de feijão, de milho, de várias plantações, e no meio dessas plantações uma casa. E aí começam os combates. Os combatentes que estavam do lado do Antão de Vasconcelos, o coronel, eles não entendem como é que sai tanta gente dentro daquela casa. Era uma casa muito pequena para sair tanto combatente de lá. E o combate vai se desenrolando, tiros, aquela coisa toda, até que o próprio Carucango aparece. Ele aparece como se fosse se render. Ele aparece vestido com um hábito sacerdotal e trazendo ao peito um crucifixo gigante. E aí ele finge que se rende. Do que ele finge que se rende, os
os atacantes se aproximam dele, né, para prendê-lo, e aí ele puxa uma arma e mata o último membro da família Gomes Pinto, que ainda havia restado. E aí, em seguida, ele é linchado. Ele é linchado, ele é destroçado. Não só ele é linchado, como os atacantes invadem a casa, e aí eles descobrem o quê? Que a casa não era muito grande, mas a casa se ligava a um labirinto de furnas, a um labirinto de grutas. Então a casa estava sobre uma gruta, e ali estavam os demais habitantes do Quilombo, e aí há um massacre, né? Os homens são massacrados. Os homens são massacrados, as mulheres que estavam lá são capturadas. E segundo essa literatura da época, né? Segundo essa literatura da época, essas mulheres depois disseram que o Carucango ele não permitia o nascimento de ninguém no Quilombo para que esses recém-nascidos no futuro não se tornassem escravizados, que ele mandava executar os recém-nascidos. Essa narrativa que eu passei para vocês, né, que fala que ele era moçambicano, feiticeiro, que ele pertenceu ao Francisco Gomes Pinto, que ele fugiu, formou Quilombo, atacou fazendas, o Quilombo foi atacado pelas forças do Coronel Vasconcelos, que houve essa rendição teatral. Essa rendição dele, ninguém acreditava nisso, que houve essa rendição teatral, que ele foi linchado, esquartejado. Como é que nós vamos acreditar nisso? Todas essas informações, elas só chegaram até nós porque o neto do Antão de Vasconcelos escreveu esse livro aqui, que é o Evocações, Crimes Célebres em Macaé, em que ele narra vários episódios da história de Macaé, mas principalmente 3 crimes chocantes. O do Carucango, o do Mota Coqueiro e o do Chico do Padre. Querem uma coincidência disso daí? Os 3 ocorreram no território que hoje é de Conceição de Macabu. Olha o que nós herdamos, hein? Olha a nossa parceria com o Macaé, como é que vai longe, hein? Os 3 crimes ocorreram lá. Né? O do Carucango, provavelmente, né? Mas o do Mota Coqueiro e do Chico do Padre, com certeza. Então, essa narrativa que eu passei para vocês, que eu resumi para vocês, está aqui. Está nesse livro, do Antão de Vasconcelos. Que é um livro que ele chegou até nós, preservado em algumas bibliotecas do Norte Fluminense, mas principalmente porque historiadores como Alberto Lamego, que era mais geógrafo do que historiador, mas vamos chamar de historiador também, Antônio Álvares Parada, mais do que qualquer outro, Godofredo Tinoco, Hervé Salgado Rodrigues, enfim, vários historiadores transcreveram essa história do Quilombo do Carucango, sem tirar e sem pôr uma linha, apenas transcreveram a história. E a história foi chegando até os nossos dias. Foi chegando, mas as pessoas não acreditavam nessa história. As pessoas achavam que era fantasia demais. Que negócio é esse do camarada sair vestido num hábito sacerdotal, um crucifixo no peito e fazer essa confusão toda? É um troço errado aí. E lá em 1988, há um outro lançamento literário, o lançamento literário de um grande historiador são-joanense, chamado João Oscar, que ele lança Curucango Rei, que também chamado de A Saga de um Herói Negro. É o mesmo livro, gente, o título é que é diferente. É o mesmo livro, é o mesmo conteúdo, você lê um e lê o outro, é a mesma coisa. E aqui, João Oscar diz que o Carucango é avô do José do Patrocínio. Por isso que eu botei ali, ó, 1988 e 2009. Mas nós vamos chegar nessas informações mais adiante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Ainda dentro dessa história da lenda, né? Existe uma toponímia, né? Os topônimos do interior, do antigo interior de Macaé, hoje divisa de Macaé com Conceição e Trajano de Moraes, né? Uma fronteira tripla que nós temos ali. Os topônimos fazem referência a Carucango. Em Macabu existe a Serra do Carucango, como também existe em Trajano e pedaço de Macaé. Existe o Rio Carucango, que tem a Cachoeira do Carucango, e que tem a Cachoeira da Amorosa, que também está no Rio Carucango. E existe a fazenda, aliás, existem 2 fazendas do Carucango. Deixa eu contar uma historinha para vocês aí de Macaé sobre a fazenda do Carucango. Há uns 10 anos atrás, eu fazia uma caminhada pela estrada lá da Amorosa. Eu gosto muito de caminhar naquela região, quando eu encontrei um ex-aluno e recém-eleito vereador em Macaé, que trabalhou no Correio aqui em Conceição de Macabu, o Ebert. E hoje é o prefeito de Macaé. Encontrei o Ebert perdido lá, ele, claro, parou para falar comigo, conheço o Ebert de outros carnavais. E o Elbert, né? E ele parou lá e falou: Marcelo, comprei uma propriedade aqui. Falei: qual que você comprou? Falei: comprei o Carucango.
Falei, você comprou o Carucango? Comprei. Poxa, você comprou cada poço maravilhoso. Não, não comprei os poços. Falei, o quê? Como é que você compra propriedade em Conceição de Macabu, um lugar quente, na Amorosa, e não compra água? Vai viver de bico. Não, eu comprei só a casa velha que está lá em cima. Aquela área lá em torno da casa. Vou fazer uma reforma, vou jogar isso no chão. Falei, para aí, ué, para aí. Você comprou um patrimônio histórico. Você comprou um casarão que deve ter quase 200 anos, que pertenceu ao capitão Neves, que teria vindo para cá junto com o Antão de Vasconcelos, numa região que teria abrigado o quilômetro. Falei, é mesmo? Falei, a casa é antiga, é isso? Resultado, ele restaurou a casa. Prefeito aí de vocês, vai, Macaé. Então, quer dizer, antes de ser prefeito, estava na primeira eleição ainda, primeiro ano de mandato, e prestou esse serviço aí. Eu tenho que ser justo, né? Tem que ser justo. E ele, toda vez que ele vinha a Macabu fazer campanha política, ou receber uma homenagem a alguém, ele contava essa história. Não, porque eu comprei, eu preservei a casa, não sei o que, tal. Não sei se ele está lá ainda, não sei se ele já vendeu, mas tem tempo. Então, os topônimos da nossa região falam no Carucango. Tem o Rio Carucango, tem a Cachoeira da Amorosa, essa cachoeira aqui, a primeira aqui, ó, a Cachoeira do Carucango. A tradição oral, eu cresci aqui ouvindo essa história do Carucango. Eu cresci ouvindo essa história. Eu ouvia do meu avô, ouvia dos amigos do meu avô, ouvia do meu pai. Depois meu avô se mudou para Macaé, juntou com o seu Pierre Ribeiro, né, professor aí em Macaé, professor Pierre, que também era daqui de Conceição de Macabu, era outro que contava a história do Carucango. E aí nós encontramos a literatura. A literatura que fala sobre o Carucango, ela começa em 1819. Com esse... Vocês estão vendo aqui? Eu quando mostro assim, aparece, né? Em 1819, com esse livro aqui, ó. Aparece. É o Memórias Históricas de Campos dos Goitacazes, escrito pelo José Carneiro da Silva, o primeiro barão de Araruama, que deu origem aos Carneiros da Silva, lá de Quissamã. Né? Então ele escreve um relatório para Dom João VI, e ele diz aqui, em 1819, ó, o rio Macabu nasce nas serras além do Frade, de Macaé, na Serra do Caraucango. Ele usa a palavra Caraucango e diz que o rio Macabu nasce no Frade. Quer dizer, ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje em dia, né? Não tinha esse conhecimento. Mas está aqui. E, enfim, gente, né? Enfim, vamos passar aqui. Já falei para vocês que a principal fonte, é essa daqui, e é Evocações, Crimes Célebres de Macaé, escrito pelo neto do Antão de Vasconcelos, e que a gente não acreditava muito nela. E aí veio o João Oscar com o Curucango Rei. João Oscar é um grande historiador. Está entre os maiores historiadores do interior do estado do Rio de Janeiro. Acontece o seguinte, João Oscar, além de historiador, também era romancista. Então ele escrevia história, como escreveu Escravidão e Engenhos, que é um clássico, mas também escrevia romance. Juventude Vermelha, por exemplo, é um romance dele. E ele escreveu esse romance aqui. Por que eu estou dizendo que isso aqui é um romance? Porque está escrito aqui, ó, na contracapa do livro. Está escrito aqui. Ó, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ler assim rapidinho, que eu faço questão de ler isso aqui. Meu Deus do céu, perdi. Eu sei dizer que está escrito na contracapa do livro que é um romance. Você pega os fatos ocorridos aqui dentro, as pessoas que ele coloca no livro, são pessoas que viveram aqui no Norte Fluminense, mas que também viveram no Sul Fluminense, perto de Vassouras, de Valença, que naquela época seria impossível de matar. É um grande romance. Esse livro é ótimo, ele não é bom não, ele é ótimo. Eu estou para dizer que junto com Fera de Macabu são as duas melhores coisas que a gente lê, romanceadas sobre o Norte Fluminense, sendo que o Fera de Macabu é 99% história e 1% floreado. Esse aqui não, o romance é bem mais pesado. E mais uma coisa, gente, esse livro aqui, ele recebeu a colaboração do Ney Lopes, do sambista, do carnavalesco, Ney Lopes. E eu estive com o Ney Lopes, agora em 2019, numa feira literária em Santa Maria Madalena. E o Ney Lopes falou o seguinte, Marcelo, é um romance, eu fui apresentar um trabalho sobre o Carucango na feira, e ele se aproximou. Ele falou, não só é um romance, como eu criei personagem. Eu falei, quem que você criou? Eu criei a Zicá. A Zicá é a namorada do Carucango, ou seja, é a avó do José do Patrocínio, e quem conta essa história de que o Carucango é avô do José do Patrocínio é o João Oscar.
Quer dizer, é a licença poética, gente. Ele está dizendo aqui que ele fez um romance. As pessoas é que leem isso aqui acham que é história. E não é história, é romance. Tem mais, ele bota um anúncio aqui, ó. Ele põe um anúncio aqui de escravo fugido. Aí ele diz, ó, o anúncio foi publicado no Revérbero Fluminense. Tá, eu fui à Biblioteca Nacional. O Revérbero Fluminense funcionou entre 1823, quer dizer, foi editado entre 1823 e 1822 e 1823. São só 13 meses. 13 meses. Eu olhei página por página e não achei esse anúncio. Aliás, o Revérbero Fluminense não tem anúncio nenhum, porque não é um jornal de anúncio. É um jornal que você pagava e comprava. E é um jornal promovendo a independência do Brasil, pedindo a independência do Brasil. É um jornal político. Mas aí o João Oscar usou aqui como instrumento, aqui endossou o trabalho dele. É um excelente romance, recomendo muito. Agora, também recomendo a obra histórica de João Oscar, né? Escravidão e Engenhos é impagável. É um dos melhores livros que você pode ler sobre a história da escravidão aqui na nossa região, né? Mas é isso aí. Isso aqui provocou muita confusão, porque as pessoas não têm paciência de ler orelha de livro e acham que o que está aqui é verdade. E os dois são a mesma coisa, tá, gente? A saga de um herói negro também. Para complicar mais ainda a coisa, para complicar para quem acha que isso é história, eu falei 2 vezes com o João Oscar. E nas 2 vezes, ele falou, não, inclusive eu usei curuncango para não confundir com carucango. Para deixar bem claro que é uma licença poética. Tá melhor do que o próprio autor falar isso, né? Só que, enfim, provocou alguma confusão. É isso, Graziella, é um livro maravilhoso. Aqui, ó, quase todas as informações que compõem a suposta lenda do carucango estão nesse livro, exceto a relação carucango, José do Patrocínio, que não tem nada a ver, né? É a principal fonte literária. E aí eu tenho uma surpresa para vocês, porque essa fonte literária, ela é aquilo que o Ramon falou no início aqui, né? E muita gente não estava presente. Esses livros são caríssimos nos sebos virtuais. Esses livros custam milhares de reais se você encontrar, que eu acho que Scribes Célebres e Macaé você não encontra, não. E só que ele vai ser reeditado. Tá aí, Memórias Fluminenses, Evocações, Scribes Célebres e Macaé. Está em produção. Era para ter saído ano passado, só que com a pandemia foi atrasado. Isso aqui é um projeto, exatamente, a editora do IFE. Né? A editora, é recente, a editora, né? O Memórias Fluminenses, é uma série do IFE que reedita grandes obras. E eu e um colega aqui de Macabu, o Ian Belmont, ele é daqui, mas ele trabalha na UENF, em Campos, e nós pensamos o seguinte, né? Ian, vamos escrever, vamos entrar no edital do IFE? Vamos. Aí nós entramos no edital, mas o que nós vamos escrever? Tem que ser um clássico. Ele falou, alguma coisa de Macabu vai dizer respeito apenas à Conceição de Macabu. Vamos pegar um projeto que sirva para todos. Um projeto que sirva para todos, para vários municípios. Né? E aí nós pensamos no Evocações. O Henrique, você colocou do Carvalho, né? O livro lá do... Augusto de Carvalho. Augusto de Carvalho, exatamente. Apontamentos, né, para a história da capitania de São Tomé. Só que, quando nós fizemos com a prefeitura de Macaé, o Diário dos 7 Capitães, parte desse livro foi reeditado. Não totalmente, mas a parte que caía mais ali em cima do Diário dos 7 Capitães foi reeditado. Então, tipo assim, tem que dar um tempo para poder fazer de novo. E, enfim, Evocações está saindo aí, eu acredito que mais até agosto, mais ou menos, entendeu? Evocações está de volta. E um detalhe, gente, nós conservamos toda a grafia original. E vocês vão ler o Evocações como ele foi escrito pelo autor, como foi editado pelo autor, né, há 100 e tantos anos atrás. Tá? Mas também tem artigos. Tem artigo meu, tem artigo do Ian, tem artigo de um outro colega aqui, o Tarcísio. Enfim, então está em produção a reedição da principal fonte sobre carucango, né? Edição com comentários e artigos complementares, além do texto original de Antão Vasconcelos. Continuando aqui, ó, romance histórico, conforme eu falei para vocês, né? Curucango Rei. Romance histórico mistura elementos da escravidão do Norte Fluminense e do Vale do Paraíba. Isso aí só já chama atenção para quem entende um pouquinho do assunto, que tinha gente ali, tinha família ali do Vale do Paraíba perdido do Norte Fluminense, né? Mas é uma licença poética. Aproxima personagens e locais
que ou viveram em locais distantes ou em épocas diferentes. Ainda tem isso também, ele coloca personagens de épocas diferentes. Sem intenção do autor, que nunca negou ter feito um romance, está escrito aqui, ele diz que fez um romance, ele falou que fez um romance, né? Ele relacionou Carucango a José do Patrocínio. Não é uma fonte histórica, mas é um bom romance. É um bom romance. Está aí 2 romances que eu recomendo muito, que é Curucango Rei, que vocês também podem encontrar com esse outro nome aqui, ó, A Saga de um Herói Negro, é a mesma coisa do Curucango Rei. E o Fera de Macabu. São os 2 bons, sendo que o Fera de Macabu é um romance histórico com uma precisão histórica muito grande. Há um floreio romanceado ali, a roupa tal, o perfume usado, o banquete não sei o que, esse tipo de coisa. Mas a espinha dorsal dele é a história pura. Continuando aqui, gente, ainda falando sobre essas evidências sobre o Carucango, né? Olha aqui a Serra do Deitado, né? A Serra do Deitado, ou Serra do Homem Deitado, é uma serra que tem esse nome, Homem Deitado, ou Serra do Deitado, é uma nomenclatura muito antiga. É uma nomenclatura que vem desde o final do século XVIII. Né? Desde o final de 1785 que usa essa nomenclatura. E de longe ela parece mesmo uma pessoa deitada. Só que essa serra, ela tem nomes locais. Por exemplo, ela em Macaé ela é chamada de Crubixás, ela é chamada de Serra da Cruz. Já do lado de Macabu, ela recebe o nome de Carucango, São Tomé, né? Então fica essa divisão aí, né? Dos 2. E é uma serra que se estende desde a divisa lá com Trajano e Conceição e Macaé, e ela vem até se encontrar com a planície litorânea, a planície do Rio Macaé. Então ela pega uma extensão muito grande. Essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui, por exemplo, é a foto mais próxima aqui de Trapiche, Córrego do Ouro, né? É mais a divisa ali, digamos que o lado de cá, onde foi fotografado é Macaé, o lado de lá é Macabu. E o local descrito como área do Quilombo, o platô em cima da montanha, existe mais de um. Existe mais de um. Se for seguir a descrição que está no livro, para tentar um dia, o que eu acho muito complicado, muito difícil, localizar esse quilombo, né? Existe tem vários suspeitos que atendem a essa questão aí. Vários suspeitos. Completando aqui, antes da gente transformar essa lenda em verdade, porque agora nós vamos ver o quê? As descobertas que foram transformando isso daí em realidade. Antes de chegar nisso daí, a Prefeitura de Campos editou em 2009 um livro chamado Carucango, o Príncipe dos Escravos, que nada mais é que esse aqui. Sabe? Nada mais é, se vocês lerem esse livro do João Oscar e depois lerem o Carucango aqui, o Príncipe dos Escravos, metade desse livro aqui é o livro do João Oscar. Também tem material do livro do Evocações, Crimes Célebres, também tem coisa daqui. E tem até de uma peça de teatro que eu fiz com os alunos do Castelo. Isso em 2002, essa peça de teatro ficou lá numa página lá do Castelo de internet e falava sobre o Carucango e, evidentemente, cheia de licenças poéticas. Peça de teatro é peça de teatro, né? Eu não tenho obrigação também de seguir a história. E tem várias partes dessa peça aqui dentro. Tem coisa aqui que eu escrevi, inclusive, mas o problema é que o que faltou nesse material? Esse material é bom, ele é bom de ler. É bom de ler. Faltou dizer que não é um material 100% histórico. Inclusive, reforça aquela ideia do José do Patrocínio. E foram feitos milhares desses livros, milhares. É bom, pode ler, mas dá um desconto. Dá o desconto. O documento mais correto sobre o Quilombo até então é o Evocações. Né? É o Evocações. E aqui, gente, é a lenda do Carucango se tornando verdade, as descobertas feitas sobre o Carucango, né? Os documentos que foram aparecendo e que dizem respeito a quê? A um grande quilombo no interior do antigo município de Macaé, e muitas descrições desses documentos confirmam o livro do Antônio de Vasconcelos. Vocês vão ver aí documento falando num quilombola que se rende vestido num hábito sacerdotal com um crucifixo no peito e é esquartejado. Ou seja, a parte fantasiosa da história está confirmada. Vocês vão ter aí documentos falando
falando de ataques à fazenda de Francisco Gomes Pinto, a morte dos irmãos Pinto, da família Gomes Pinto, pelas mãos de um grupo de quilombolas. E aí vocês vão ter um nome de batismo do quilombola, porque esses nomes africanos, eles não eram mantidos aqui no Brasil. O africano chegava aqui com o nome dele, ninguém queria saber o nome dele. Ele recebia um nome de batismo. Ele recebia um nome aportuguesado, Sebastião, Carlos, Antônio, Pedro. Era muito comum Pedro, Antônio e Francisco. Nome de santo, muito comum. E um sobrenome que era o lugar de onde ele veio. Então, o Pedro podia ser Angola, o Antônio podia ser Guiné, o Francisco podia ser Moçambique, o Antônio podia ser Moçambique, porque veio de Moçambique. E é isso que nós vamos ver nesses registros aqui. Ó, 2002, olha como é que o século XXI foi generoso com a história. Olha como o século XXI foi generoso, né? Quantas descobertas, né? Bom, e aí talvez essa seja a evidência mais importante sobre o quilombo. Talvez não, essa é a evidência mais importante, a evidência documental, é o documento escrito mais importante sobre um grande quilombo destruído há 190 anos atrás, em abril de 1831. A equipe do Solar dos Melo fazia uma pesquisa na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Trapiche, nos registros paroquiais de Óbito, e o registro paroquial de Óbito é um registro relativamente pequeno, 6, 7 linhas, quando de repente eles se depararam com um registro enorme, um registro de uma página. Falei, que óbito é esse de uma página? E aí, o que está escrito aí? O padre que registrou esse óbito, e os padres trabalhavam eram praticamente oficiais de cartório, ele está registrando aí o falecimento de 3 escravos. E ele se empolgou e contou a história. Ele contou a história de um ataque a um quilombo, né, um quilombo ao pé do rio Macabu, em que o líder do quilombo se rendeu vestido num hábito sacerdotal e com um crucifixo no peito, e que o líder desse quilombo foi linchado. Ou seja, o padre contou a mesma história que a gente achava fantasiosa aqui, do livro do Antônio de Vasconcelos. E no final o padre ainda dá o nome do líder do quilombo, o nome de batismo, Antônio Moçambique. O capitão do quilombo, como ele diz, é o líder, né? Se chamava Antônio Moçambique, que é claro que o padre não ia chamar ele de Carucango. Não usava, ele usava o nome de batismo. Então, esse documento aí é um documento chave. É um documento tão significativo, tão importante, que os descobridores desse documento se empolgaram tanto que esqueceram de virar a página. Porque tem mais do resto na outra página. Só que eles vão levar 5 anos para virar essa página aí. É a empolgação, gente. Isso acontece, né? Outra descoberta. Essa daí é mais comigo mesmo. Eu fazendo um levantamento sobre a evolução fundiária do sertão do Macabu, desde o período em que surgiram as primeiras sesmarias, né, que eram lotes de terras, né, doados pelo governo, até o registro oficial de terras, a partir de 1854, 55, né, a lei de terras é 1850, mas os registros começaram em 54, 55. Eu fazendo um levantamento dos registros de terra aqui, eu comecei a encontrar registros que faziam referência a um quilombo. O primeiro foi esse aí, ó. Lúcio Pereira da Rosa tem uma situação, ou seja, tem uma propriedade no lugar onde foi o quilombo. O registro de 1857. Falei, como assim um quilombo? E aí, mas só que não dava a localização precisa da propriedade dele, mas dava a localização dos vizinhos dele. E aí eu comecei a pegar as propriedades dos vizinhos, emendar na do Lúcio como se fosse um quebra-cabeça, para mais ou menos chegar assim, poxa, a propriedade que era um quilombo antes de ser do Lúcio, essa propriedade aqui. E aí, gente, se antes nós imaginávamos que toda a região serrana entre a divisa de Trajano, Conceição e Macaé podia ter sido palco de um quilombo, com esses registros de terras aí nós conseguimos delimitar um pouco mais. Nós conseguimos pelo menos eliminar algumas regiões que aparentemente não tem a ver com isso daqui. Aparentemente, né? Então, quer dizer, isso aqui foi interessante para a gente delimitar, para a gente reduzir a área de busca, porque realmente a área de busca ainda é muito grande. Ainda é muito grande, coberta de florestas, no alto de uma montanha,
né? Quer dizer, os aventureiros aí que de vez em quando me procuram aqui porque vão garimpar o quilombo, eu falei, boa sorte, espero que vocês tragam uma boa notícia, mas vocês vão ter que andar um bocado, hein? E estão por aí, então tem um monte de gente procurando até hoje, quem sabe um dia, né? Tem que torcer por eles. Terceira situação, a lança do quilombo. Um objeto estranho, encontrado num lugar estranho, com uma história estranha, que, segundo uma análise feita na USP, né, que retirou umas lascas dela, ela é feita de uma liga de bronze, é uma fundição de uma liga de bronze, e ela é datada entre o início do século XIX e, no mínimo, o início do século XIX, porque ela não tem solda. Ela é toda feita na base da marteladinha, né, e foi encontrada numa região estranha. A doutora Lizzie Salum, que analisou esse objeto, falou ela tem um formato Bazong. Formato Bazong, que o Bazong é um dos grupos étnicos que vivem em torno do lago Malawi. Tem um país hoje chamado, inclusive, Malawi. Malawi faz fronteira com Moçambique. Então, olha aí, olha Moçambique de novo na área aí. Olha a lança num lugar estranho, né? Isso aqui virou um episódio de um programa da History Channel, que eles vieram aqui para fazer o programa sobre os japoneses, sobre a imigração japonesa na Fazenda Santo Antônio. Eu fui oferecer um cardápio generoso para eles. Falei, olha, tem os japoneses, aí mostrei o sabre, né? Tem o Machado de Assis. O Machado de Assis, ele conta um caso passado em Conceição de Macabu, que é um mistério até hoje, se bem que é um mistério que também está sendo resolvido, né? E tem essa história aqui da lança, e sabe como é que é a televisão, né, gente? Quem assiste o programa aí, Detetive da História, tem a impressão de que eu não conheço Conceição Franco, que eu não conheço Douglas, todo mundo se conhece ali, mas nós chegamos à conclusão de que o programa era uma excelente oportunidade para divulgar o assunto, para divulgar o Caio-Cango, para divulgar a região, né, divulgar o trabalho dos especialistas. Enfim, usamos o programa como ponta de lança, digamos assim, sem falar que eles levaram para a USP para fazer análise. Né? Foi analisado lá, foi especialista lá em arte africana lá analisar isso daí. Né? Então, quer dizer, a gente tem que aproveitar a oportunidade. A History Channel é um canal que caiu muito, né? History Channel, eu perdi a tela aí. Ainda está visível ainda? A tela está, né? Não, então eu vou dar o... Assim? Mas o History Channel está procurando ET, o History Channel está procurando outras coisas, perdeu-se na história faz tempo, né? Mas, digamos que popularidade eles têm. Tem uma prima da Conceição Franco que assistiu esse programa na Itália. Aliás, ela está até de volta ao Brasil, essa prima dela. Tem uma ex-aluna na Argentina que assistiu, que é argentina, inclusive, que assistiu esse programa na Argentina, e 2 colegas de um dos rapazes aí, delegação que assistiram nos Estados Unidos, porque nós autorizamos a dublagem, olha só que luxo, hein? Mas eu queria me ver falando em outra língua, mas infelizmente não veio para a gente, eles mandaram para a gente uma edição em português mesmo. Bom, olha o restante, é o que o Oswaldo escreveu aqui, Oswaldo? A apresentação não está em tela cheia não, Marcelo. Não, será o que houve aqui? Deve ter tirado a apresentação. Está muito pequeno? Tá mínimo, tá pequeno. Pelo menos para mim. Né? Deixa eu parar aqui e voltar. Uma janela aqui. E, gente, a gente briga para divulgar a nossa região, entendeu? É uma luta para divulgar uma região. E agora, voltou? Voltou. Agora voltou? Foi, tá. Gente, olha o outro lado daquele documento aí, ó. A empolgação foi tanta, eu me lembro, eu estava trabalhando em Córrego do Ouro, no Colégio Pedro Adame. Foi eu lá trabalhando em Córrego do Ouro, no Colégio Pedro Adame. Conceição passou cedo com a equipe ela mora em Glicério, né? Ela esteve lá mais cedo, mais 11 horas por aí, que ela foi buscar um pessoal que estava chegando lá, para ir mexer nesses documentos lá na igreja lá de Trapiche. E aí, dali a pouco, desce Conceição esbaforida, né? Trapiche, Córrego do Ouro são 6 quilômetros, né? Vem Conceição esbaforida, dizendo, Marcelinho, olha isso aqui. Aí me mostrou na máquina fotográfica dela, né? Eles não iam mexer no documento, eles fotografaram esse documento. A letra do padre é muito difícil da gente interpretar. O linguajar dele, aquele padre ali, ele escrevia na base do garrancho, mas dava para ler claramente, ao pé do rio Macabu, o capitão do quilombo se rendeu. Algumas coisas que a gente conseguia ler se encaixavam na história do Caio-Cango.
algumas coisas. E ela empolgadíssima. A empolgação foi tanta que eles esqueceram de virar a página. E tá aí, ó, 5 anos depois, quando eles viraram a página do documento, olha o que estava escrito ali, ó. Segundo o soldado José Nunes do Barreto, cada orelha, cada pedaço valia uma recompensa, ou seja, eles destrincharam o carucango e venderam os pedaços do carucango, né, como recompensa. A matança continuou quando descobriram meus escravos. Isso é o padre, tá? Porque o padre perdeu 2 escravos lá. Antônio Domingos e outro do tenente Antônio, chamado Francisco, atacados a bala, decapitados, cujas cabeças foram fincadas em frente à casa do reverendo padre Manuel Valente de Rezende. Isso também está no livro do Antônio Vasconcelos, que os pedaços foram espalhados pela região, né? Outra na estrada da fazenda dos Mundéus, e outra na fazenda do Lírio, do capitão Lourenço Antônio. A fazenda do Lírio existe até hoje, né? E na propriedade de João José Ferreira. Soube que o capitão do quilombo, o líder, chamava-se Antônio. E aí nós vamos ver se Antônio aparecer de novo daqui a pouco em outro documento. Então, gente, é uma lenda que vem sendo confirmada. Olha aqui essa série de documentos, gente. Em 2012. 2012, Macaé fez aniversário de 200 anos em 2013. Então, em 2010, a Prefeitura de Macaé montou uma coordenadoria sob o comando do Eli Peron, chamada Coordenadoria Macaé 200 anos, que reuniu vários documentos antigos sobre Macaé. O Peron me chamou para trabalhar na coordenadoria, mas eu sou professor da prefeitura. A gente não sai tão fácil assim de uma sala de aula e vai para outro lugar trabalhar, né? O meu setor é setor de educação. Não deu para trabalhar com ele. Mas eu pedi acesso aos documentos. Ele falou, Marcelo, inclusive nós separamos por região de Macaé. Ele falou, como assim não? Tem documento Nacional das Neves, tem documento de Macabu, tem documento do Frade, tem documento do Sana. Eu falei, pô, eu quero Macabu e quero Neves. E aí me deram uma pilha de documento, né? E volta e meia eu conseguia ir lá, ficava no Ipiranga, naquele Clube Ipiranga, essa coordenadoria Macaé 200 anos. E aí eu achei isso aí, gente. Eu achei 3 autos de devassa. O que é um auto de devassa? É uma investigação policial. E esses autos de devassa, eles falam de quilombolas liderados por um tal de Antônio, olha o Antônio de novo, Antônio Moçambique, atacando as fazendas da região, inclusive assassinando membros da família Gomes Pinto, matando membros da família Gomes Pinto. E esses autos de devassa, mesmo o quilombo tendo sido destruído em 1831, né, o processo não se encerra imediatamente. A justiça do Brasil é enrolada desde aquela época. Esses autos vão até 1832. Só que olha a grafia. Olha a grafia. Você consegue ler alguma coisa, mas você não consegue ler a totalidade. Fora os termos jurídicos. Aquela linguajar jurídico. Imagina o linguajar jurídico do século XIX. Então, gente, mas de qualquer forma, é mais uma confirmação da história aí desse certo Antônio Moçambique. Mas observe que em momento algum aparece a palavra carucango. Mas aparecem o quê? Os fatos, narrados no livro do Antônio de Vasconcelos, sendo confirmados. Mas em momento algum aparece a palavra carucango, porque ninguém vai tratar um africano pelo nome dele. Um escravizado africano não tinha, ele perdia o nome, ele perdia a identidade. Ele tinha que trocar de religião, de idioma, de tudo. E esse é um dos nossos desafios. Então, gente, conclusão, né? Nosso trabalho aqui está terminando. Vou deixar aí para vocês para as perguntas daqui a pouco. Existia um quilombo. Aliás, existiu um não. Né? A nossa região foi uma região com mais de um quilombo. Tem quilombo no Sana, quilombo do Frade. Aqui em Macabu, pelo menos 3. Tem um quilombo incrível aqui em Macabu. Teve um quilombo incrível, que é o quilombo da Fazenda Santo Antônio, né? Chamado quilombo do Cruz Sena, que vale a pena, hein, Marcos? Não sei se você está por aí ainda. Vale a pena o Solar se dedicar, de repente, a fazer um trabalho sobre esse quilombo, que é um quilombo que ele tem um desfecho incrível sobre um desfecho incrível. Você acha que eu vou abandonar a sua aula? Eu estou te zoando. Mas, hein, Marcos? Esse quilombo da Fazenda Santo Antônio é um quilombo incrível, que vale um estudo, entendeu? E os documentos estão muito bem preservados, as cartas trocadas entre as polícias daqui, da província, da corte, da subdelegacia de Macabu, com a delegacia em Macaé, entre os fazendeiros, e a documentação está muito bem preservada no Arquivo Nacional. E eu tropecei nessa documentação procurando material sobre a imigração japonesa. Então, meu foco era o quê? A Fazenda Santo Antônio, que é a mesma fazenda da imigração japonesa. É uma das fazendas visitadas por Darwin, ou seja, uma fazenda emblemática, né? E aí eu achei essas cartas. Mas deixa dessa fazenda para lá.
desse quilombo para lá. Vamos falar do Carucango. Então, existia um quilombo, seu líder foi escravizado e cujo nome cristão era Antônio Moçambique. Portanto, de onde ele veio? Moçambique. Né? O sobrenome dele indica a coisa. Atacou fazendas, matou, aterrorizou a região. Isso aí está descrito no Alto de Devassa, está descrito na literatura do Antônio de Vasconcelos. Rendeu-se vestido num hábito sacerdotal com um crucifixo no peito. Isso aí está lá no óbito. O padre me fez o favor, esse padre merece uma homenagem, uma estátua. Porque o padre não tem obrigação de dizer, de narrar os fatos, ele apenas registra o óbito. Não, aquele ali se empolgou, escreveu uma página e meia, com um crucifixo no peito. Pertenceu à família Gomes Pinto, assassinou assassinou membros dessa família, está lá nos Altos de Devassa. Foi linchado, esquartejado, está no óbito, não foi avô de José do Patrocínio. Isso aí é licença poética do João Oscar, que muita gente morde isso até hoje, pelo amor de Deus. Tá? Até porque não dá, gente, não dá. A personagem que teve um filho com o Carucango, isso Ney Lopes me falou. Ney Lopes. Tá? Não estou falando de qual. Olha a personalidade. Ele me disse, não, isso aí eu criei junto com o João Oscar. E o João Oscar, o livro aqui fala no Ney Lopes. Ele dedica o livro ao Ney Lopes. E quando o Ney Lopes viu o Carucango, isso em Madalena, hein? Quando o Ney Lopes viu o Carucango, ele parou para ver. Falou, rapaz, o Carucango. Aí falou de João Oscar. Falei, pô, era tudo que eu queria. É a bola a 1 metro do gol sem goleiro. Nem agora é agora. Falei, pronto, mais um. Não foi avô de José do Patrocínio. Pelo amor de Deus, gente. A história do Carucango não precisa do José do Patrocínio. Aliás, José do Patrocínio, campista, né? O primeiro sucesso literário do José do Patrocínio foi escrever sobre o motocoqueiro. Ele escreve uma novela romanceada sobre o motocoqueiro e aí ele presta um desserviço, porque ele inventa um culpado. Ele arruma um culpado para o crime lá que teria levado à execução do motocoqueiro. E isso provocou uma confusão até a gente explicar que aquilo ali é uma novela, que aquilo ali é um romance, dá um trabalho danado. Você separar o romance da realidade, dá trabalho no Carucango, dá trabalho no motocoqueiro e por aí vai. O que falta sobre o Carucango? Localizar o quilombo, um procedimento muito difícil, improvável, é um quebra-cabeça. Imagina um palheiro, essas florestas todas dominando o alto dessas matas. Acha uma caverna, acha uma gruta, tá bom, tem um monte. Tem um lugar aqui em Macabu chamado Boa Esperança, que está dentro dessa área, mas não bate com a descrição, mas está dentro dessa área, deve ter 10 grutas ali. Tem muita gruta. Quem procurou até hoje, saiu por aí com detector de metais, eu falei, acharam grutas? Falou, um monte, professor. Eu falei, pois é. E depois, se achar, vai achar o quê? Vai estar uma plaquinha escrita lá, aqui viveu o Carucango? Isso não existe, gente. Tem que levar um arqueólogo. Essas expedições têm que ser feitas com arqueologia, para o cara escavar, e mesmo assim, o que prova que aquilo ali não foi um outro quilombo? Que não foi uma fazenda de verdade? Tem uma escadaria de pedra aqui na Caxica. A Caxica é um lugar muito suspeito de ter abrigado o quilombo do Carucango. Mas a escadaria de pedra foi feita por um fazendeiro, no final do século XIX, que cultivava caxica. O que é caxica? É anil. Esse anil de colorir roupa de azul, ele cultivava naquilo lá. E ele construiu a escada para subir e descer. Com os tropeiros ali, né, para produção de anil. Mas é um lugar suspeito. É um lugar suspeito. Está na área, é plano em cima, tem água. E outro desafio, encontrar o nome de Carucango no registro. 2 desafios quase impossíveis. Muito complicados. Porque quem é que chama o escravizado pelo nome africano dele? Muito difícil. Vocês vão falar aí de Zumbi. Vão falar de Gangazumba, realmente. Mas só que o Brasil teve 1000 quilombos. E a maioria dos líderes quilombolas eram chamados de Francisco, isso, Pedro, não sei o quê. Olha o Manuel Congo, lá em Vassouras. Né? Olha o Manuel Congo, lá em Vassouras. Então, gente, eu gostaria de dedicar esse trabalho, né, a 3 pessoas que nos ajudaram muito nessa pesquisa entre tantos, né, que é o Bruno Rodrigues, paleógrafo, infelizmente nos deixou. Rosali Quinan, nossa, olha como eu atentei a vida de Rosali nesse Solar dos Melo. Rosali, Jane, Wilson. A Rosali também nos deixou, né? E a Conceição, que não está aqui, que eu digo que Conceição é mãe do Carucango, porque ela mora lá na região serrana e sempre pesquisou muito, sempre defendeu muito de que a história de Macaé tem que dar mais ênfase à região serrana. É isso aí, pessoal.
Jane, sua tia, Vavá? Poxa, é claro, né, Vavá? Poxa, tô eu aqui pagando um bico agora, né? Então, pessoal, agora a gente fica aberto às perguntas. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que tem muita coisa, sabe, Sim. gente? Para ler, tem muita coisa. Os romances são bons, eu indico, ó, não tiro de forma adoro o material do João Oscar, tá? Adoro. Material do João Oscar, né? Não deixem de ler, mas dá filtrada. Né, Afonso? Afonso aí. Eu quero fazer pergunta. Pode fazer. Posso, Marco? Já tá aberto aí, ó. Quem manda é Marcelo, tá mais do que. Tá ótimo. Você manda na relação, Afonso. Você e Marco. Deixa eu começar. Em primeiro lugar, Marcelo, parabéns. Parabéns. Quantas vezes a gente falar, não vai ser suficiente para mostrar essa obra magnífica que você, digamos assim, é um dos guerreiros, dos pioneiros, lutadores por esse reconhecimento histórico da nossa região. Parabéns mesmo. Desde você falou aí, nós trabalhamos juntos em Costa do Ouro. É verdade. A era terciária, como diz você, nós trabalhamos juntos em Costa do Ouro, eu me recordo, né, da sua dedicação a esse trabalho. Marcelo, olha, eu não vou bem se vou fazer uma pergunta, mas eu acho assim que não tem mais que se provar nada. Na minha opinião, não tem mais que se provar nada. A relevância dessa pesquisa, dessa apresentação, desse trabalho, dessa coisa maravilhosa que você traz da história da nossa região, da nossa Macaé, da nossa Macabu. Eu sempre falo para os meus alunos aí, eu já estou há 23 anos em Macaé, eu sou macaense. Ponto final e com certeza. Não quero discussão. Então, a relevância dessa pesquisa, desse tesouro histórico que você traz, está provado. Graças a Deus, agora talvez você precise só me ajudar a entender. Graças a Deus que desde a época, né, dos análises, que se fracionou a história em pedaços aí, esse inclusive, agora vou puxar um pouquinho essa para o meu lado, é o fundamento da minha série de História do Brasil em Pedaços. Graças a Deus que se fracionou, que se deu a oportunidade de se buscar essas questões. Você falou aí muito bem a questão do trabalhador escravizado no Brasil e do horror, do sofrimento, tudo isso que fez da escravização. Eu gostaria de saber, Marcelo, assim, nessa questão histórica, como é que, digamos assim, o mundo acadêmico tem recebido essa apresentação sua, essa pesquisa sua, digamos assim, esse envolvimento seu? Por quê? Você falou aí, não é um romance, tem romance, tem gente que escreveu romance, tem gente que prestou de serviço. E a gente tem provas agora, material, não é mais um sonho. Não é alguém que falou, agora tem prova material, você mostrou pra gente aí. O mundo acadêmico, como é que está recebendo esse seu tesouro que está sendo desenterrado, né, aos pedacinhos? Marcelo, muito obrigado, viu, meu amigo? Eu vou ficar aqui aguardando os seus comentários. Afonso, quem agradece sou eu. Gente, eu trabalho com o Afonso há muito tempo, né? Muitos anos de convívio. Esse grande professor de história, inclusive, né, já divulgamos aqui o trabalho dele, né? História em Pedaços, né? Ele botou aí o endereço nos comentários aí, né? Professor Afonso, sim, lá. Eu deixo já o convite uma palestra, também uma aula do senhor também para os nossos alunos, nossa sociedade, através do Solar dos Melos. É mais do que um prazer. Vamos alinhar. Mas, Afonso, voltando a essa questão do mundo acadêmico, nessa relação do mundo acadêmico com essas novas descobertas, essas novas informações, isso aqui foi muito pouco sistematizado. Isso aqui foi muito pouco, por exemplo, artigo. Pela primeira vez se escreveu um artigo sobre isso, agora, recentemente, e nem foi nenhum de nós, né? Foi a professora... Ai, me fugiu o nome da cabeça. A professora escreveu uma revista na Argentina. E aí ela perguntou se eu cederia o material. Eu falei, mas é claro que eu tenho que ceder, até porque o material não é meu.
Né? O material é nosso, você vai publicar numa revista no exterior, que isso chegue aqui de alguma forma. Me fugiu o nome da professora aqui, ela é famosa. Aí nós cedemos o material para ela. Então é um material que tem sido muito pouco sistematizado, que está muito aqui na região, que o grande público também não tem muito acesso. Eu pretendo, até o final desse ano, ano que vem, fazer um apanhado de algumas histórias de resistência aqui da região, inclusive começando pela mais antiga que se tem notícia, que é uma história de resistência africana, né, de escravizados do século XVII. E pretendo passar por essa do Carucango já com essas informações novas, transformar num artigo, numa coisa mais sistematizada. Então, Afonso, o que falta é essa sistematização. É exatamente os acadêmicos, os estudiosos juntarem esse material todo aqui, essa literatura, esse material que foi paleografado e escrever. Transformar num artigo e jogar nas grandes revistas científicas, porque história, né, trabalha muito essas revistas científicas, essas grandes revistas científicas que nós temos aí, que até hoje isso não foi feito. Marcelo. Esse é o trabalho que a gente vai acumulando aqui, vai guardando e não toca adiante, vai só juntando coisa. Agora, por outro lado, só um instantinho, Ramon, por outro lado, uma resistência muito grande do público, de um modo geral, porque o público gosta da fantasia. Quando você fala que ele não é avô do José do Patrocínio, é uma decepção. Você não sabe como o povo fica decepcionado. Vamos fazer o que? A história é isso aí, gente. O pessoal de história é aquele pessoal que assiste um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e debocha do filme inteiro. Diz que está tudo errado. Quer dizer, destrói a parte romântica da coisa. Mas é isso aí. Outra coisa. A enciclopédia mais acessada do mundo é a Wikipédia. Você não tem noção, e eu tentei fazer alguma coisa ali através da Wikipédia, mas é muito difícil. É muito difícil porque você é submetido a um grupo de avaliadores, de revisores, que não tem formação histórica. Portugueses, portugueses, angolanos, que não têm formação histórica, que são geralmente formados em língua portuguesa ou são ratos de internet. E que se você não der uma prova para eles, que possa ser capturada da internet, eles não aceitam como prova. E quem disse que o livro do Antão de Vasconcelos está na internet? Quem disse que o material, né, outros materiais antigos aí, do José Carneiro da Silva está na internet? E a gente passa por isso. Entendeu? Então eu até tentei, briguei com eles tiraram o K do Carucango, que isso aí é uma outra história, uma outra novela. Mas então, Afonso, o que falta para a gente é a sistematização, é transformar isso aqui em artigo científico e tocar o barco. Quem precisar, pode contar comigo aí no apoio. Eu devo fazer alguma coisa até o final do ano, né? Mas eu estou esperando esse lançamento do Evocações. Eu não quis usar esse cartucho do Carucango por inteiro no Evocações, exatamente para deixar para algo à frente. Só fazer uma observação, Marcelo, não é uma pergunta, inclusive vai de encontro com essa sua dificuldade. A gente não tem revistas científicas focadas em história regional na nossa região. Não tem. Marcelo, eu estou sempre conversando com o Marcelo, eu trabalho com história regional lá da minha região, né, da minha cidade lá, que é Santo Antônio de Pádua. Eu publiquei um artigo sobre a linha férrea em uma revista de extensão, que não tinha nenhum artigo de história. Então, assim, eu acho que tem que ter esse esforço também. Inclusive, eu cheguei a comentar com o Marcelo que eu tenho essa vontade de fazer uma revista online, né, só de história regional, para receber esses artigos dos acadêmicos aqui da região e ter esse foco. Porque já teve casos que eu já publiquei coisas sobre Santo Antônio de Pádua numa revista do Rio Grande do Sul, que foi onde foi aceito. Então, assim, falta um pouco dessa mobilização também, né? E outra coisa, parabenizar de novo, né? Porque é muito, muito difícil não só encontrar material sobre quilombos, mas sobre qualquer documento sobre escravizados, porque isso dificilmente ia para documentos oficiais. Então, assim, eu, por exemplo, eu tô com uma pulga atrás da orelha aqui, que eu encontrei uma nota em um jornal de um quilombo em Cambuci. E mais nada. Nada. Então, assim, nenhum outro jornal falando sobre isso. Então, assim, é muito complicado saber onde estava esse quilombo, o que aconteceu com ele e tudo mais. Então, assim, é muito importante esse resgate e difícil também, né? É isso. Mas, Ramon, vamos torcer, né, para
se organizar alguma coisa, uma revista científica nesse sentido, é só na base da torcida mesmo, porque não tem. Não tem isso aí que você falou. Não foi sistematizado, não foi organizado. Você vê, a menina foi publicar na Argentina, aí Conceição falou, Marcelo, o que você tem aí do Carucango, que ela quer fazer um apanhado dos quilombos do Norte Fluminense, e é claro que o Carucango não pode ficar de fora. Falar, Conceição, eu tenho o que nós temos, né? Que é seu, que é meu. Né? Aí disponibilizamos para ela, né? História tem muito isso, né? O pessoal de história costuma ser um pessoal muito generoso. Nós podemos nós trabalhamos partilhando material, né? A gente descobre o negócio, a gente faz questão de dividir com o outro. Né? Eu não sei, só a gente mesmo com um negócio desse, o resto trava, né? Dá pra gente fazer isso. É só fazer o número da revista e fazer ela num site. O lance é ter dinheiro para manter um site, né? Aí que vem o problema. Mas é outro ponto esse. Com licença, gente, queria só fazer uma pergunta também. Meu nome é Gleidson, sou historiador recém-formado agora e fiz o meu artigo de especialização sobre o Carucango, né? E é isso, tive muita dificuldade no meio da pandemia para escrever, não tendo acesso a muitas coisas, então foi tudo pela internet. E eu achei, não sei se foi essa professora, eu achei um artigo da professora Márcia Amantino. Exato. Mas foi do sul enfim, foi na Bahia, foi uma revista que eu achei da Bahia. Sim, do sul mas da Bahia, ela fez algo mais profundo, Gleison, para essa revista argentina, não sei nem se foi editado. Foi Amantino, sim. Eu não encontrei esse artigo, né? Mas recentemente eu não acho quase nada, né? Sobre Carucango. É isso, a fonte eu só sabia de duas, né? Que bom que agora eu estou sabendo de muitas outras. Mas eu só sabia só da igreja e do Evocações, né? E eu queria saber duas coisas, assim, né? Primeiro, então você comentou que teve registros escritos desde 1819? 19, né? Esse material aqui é um material reeditado, ó, Memórias Topográficas e Históricas sobre Campos dos Goitacazes, aí é um título enorme, né? É do José Carneiro da Silva. Então ele fala na Serra do Careocango, né? Mas ele é tão impreciso, né, que ele diz que o Rio Macabu nasce no Frade, na Serra do Careocango. O Rio Macabu nasce lá no interior de Trajano de Moraes. Então, é importante isso aí. E queria ver o seguinte, no Solar dos Melos, tem, por exemplo, esse livro, Evocações, que a gente poderia dar uma olhada? Tem. O Solar dos Melos tem a melhor biblioteca de Macaé, quando o assunto é história, não é, Marco? Mas a gente pode acessar, durante a pandemia, a gente marcar uma hora, dar uma olhada lá? Sim. É possível. Se eu não me engano, nós temos a cópia, tá, do Evocações. Tá? Não estou aqui, acredito que nós não temos o original. Tá, mas nós temos Evocações do Crime Sério de Antônio de Vasconcelos, tá, e temos mais outros livros de Carucango lá também, entre diversos outros livros lá. Tá, a gente é bem rica a nossa biblioteca, tá, ela é bem específica, bem objetiva. Gleison, se você esperar um pouco, não sei qual é a sua pressa aí, eu acredito que até a metade desse ano saia a edição nova do Memórias Fluminenses aí, né? Você imagina se eu fosse depender de uma edição de 1819 desse livro aqui, por exemplo. Evocações é de 1911, né? 1911, segundo Barbosa Guerra, que é como é que eu vou falar? Um especialista em bibliografias, né, que já faleceu, infelizmente, até um museu em Campos, mas eu convivi com ele nos anos 80, ele disse que foram 3 edições do Evocações, sendo que a última de 1911, porque as outras 2 saíram assim, edições muito pequenas, ele dizia, edições de dezenas de livros que o autor fazia, a última 1911. E ele tinha as 3 edições, tá? Ele dizia isso, Barbosa Guerra. Eu queria saber o seguinte também, se você poderia disponibilizar um e-mail, enfim, algum ponto de contato, que eu tenho muito interesse em estudar essa questão acadêmica. Você sabe como é que nós somos nesse negócio de história, né? A gente está aqui, se a gente não for cordial, a gente não é de história, né? Não tem graça, né? É claro que sim, ajude o que for necessário. E o que você descobrir, compartilhe com a gente, tá? Passa e-mail depois pra gente aí, então? Passa sim. Tá bom, obrigado. Boa noite. Vou tentar contribuir com alguma coisa? Oi, Magno, o som aqui está muito baixo, filho. Espera aí. Enquanto isso, eu vou botar meu e-mail aqui. O fone está dando mau contato. E agora? Não abaixo, mas dá para ouvir. Tá.
Eu fiquei pensando aqui no seguinte, assim, porque essas pesquisas são muito, muito importantes, já estão bem avançadas, eu acompanho bastante, né, esse estudo do Carucango, mas você, Marcelo, não acha um pouco assim unilateral essas pesquisas, sem estabelecer um diálogo com o outro lado? Por exemplo, você citou Moçambique, que, né, tudo indica, tudo tem provas já disso tudo, a própria lança foi estudada e tudo. Qual o diálogo que se tem, por exemplo, com países da África, para complementar esse estudo e realmente encaixar mais esse quebra-cabeça assim também, né? Porque os registros que tem o registro que tem. Você falou do padre, né? Que aquilo ali eu acho que é o mais factível mesmo, que dá mais peso para isso tudo, né? O único diálogo que nós temos com os africanos é sobre a grafia do nome Carucango. A grafia e o significado. Grafia e significado. Deixa eu contar uma história que parece muito... nos anos 80, final dos anos 80, início dos 90, o prefeito daqui era do PDT. E eu estudava história. A gente estudando história, a gente estuda muito material do Darcy Ribeiro, né? Eles iam ao Rio de Janeiro visitar o senador Darcy Ribeiro por alguma coisa aí, não lembro muito bem o que. E ele me convidou, falou, Marcelo, eu sei que você está fazendo história, você ia gostar de conhecer o Darcy Ribeiro. Eu fui lá quietinho, fiquei quietinho lá na sala, vendo o Darcy Ribeiro dar o show dele, né? E era a delegação de Macabu e ele contando história de quando ele esteve lá, fazendo campanha, não sei o quê. Lá pelas tantas ele perguntou, Conceição deve ser Nossa Senhora da Conceição. Aquele jeito do Darcy de falar, né? Alguém falou, sim, Nossa Senhora da Conceição. E Macabu? Quando ele falou em Macabu, passaram a bola para mim. Eu falei, agora ou nunca. Agora ou nunca, eu expliquei para ele as origens, né, do nome Macabu, que tem mais de uma, inclusive, mas a mais aceita é a da palmeira, igual Macaé, e perguntei a ele, eu posso fazer uma pergunta, senador? Ele falou o quê? Não, sou especialista em índios, antropólogo, essa coisa toda. Carucango soa o quê para o senhor? E ele parou, pensou, não soa nada. Eu nunca ouvi essa expressão relacionada a índio. Eu falei, por quê? Qual é a história do Carucango? E o povo me olhando, né? Aí eu fui contei a história rápida assim do Carucango. Eu falei, então peraí, Moçambique você vai procurar esse rapaz aqui, me deu um papelzinho. Mizuambela, Paulo Mizuambela. Conversa com ele, ele é o adido cultural de Moçambique. Diga que você falou comigo. E foi o cara que disse, esse Mizuambela, ele me falou, isso aí provavelmente são duas palavras com um K no meio, daí a gente bateu o pé com K, né? E é como o Antônio de Vasconcelos escreve, com K no meio, né? São duas palavras que significa observador, aquele que vê tudo. Ele ainda falou assim, provavelmente é um feiticeiro. Eu falei, a fama é de feiticeiro. Provavelmente é um feiticeiro. Então pouquíssimo diálogo, as universidades lá nunca... Né? Imagina, a Universidade de Moçambique, né? Tem muito trabalho sobre linguística. Esse Mizuambela mesmo era um dos linguistas lá da Universidade Nacional de Moçambique. Então é a única coisa que eu sei te dizer sobre isso. Realmente não foi aprofundado, não. Ficou nisso aí. Já ouvi falar nele. Me parece, assim, só para... Ele morreu num acidente aéreo, pouco tempo depois. Isso eu fiquei sabendo. Parece que tem muita coisa que prende isso, né? A estrutura social ainda, ela carrega muita coisa da classe dominante da época, assim. Parece que tem uma coisa que você, né, tem poucos pesquisadores, mas eu não sei, é uma coisa muito estranha. Não sei se você acha isso, mas... Você é o que o Ramon colocou aqui, né? Você fazer qualquer pesquisa sobre sociedades que não escreviam e que ainda por cima estavam em regime de escravidão é muito complicado. O cara já não registra nada escrito e ainda por cima é escravizado, quer dizer, perdeu duas vezes. Aquele famoso perdeu o Playboy, duas vezes aí no caso. Entendeu? É a mesma coisa você trabalhar com índios, é difícil, é oralidade pura. É vestígio arqueológico. Você trabalhar com escravizado é o mesmo negócio. Você tem que ouvir pelos outros, você tem que saber dos outros. Quantas vezes a gente lendo evocações, você percebe os exageros que estão aqui. Mas é o quê, né? O modo como ele discrimina nas palavras os quilombolas. É a visão da época. É muito complicado trabalhar com essas sociedades ágrafas. Ainda mais escravizadas. Professor Marcelo, só mais uma questão. Eu pesquisando, né, tentando achar outras fontes, tal, eu fui atrás lá
Constitucional, né? Qual é o O jornal? Reverbero Constitucional Fluminense. É, porque eu vi esse aí do Elvio Cordeiro, né? Uhum. Inclusive, entrei em contato com o Elvio e tal, tudo mais. E fui vendo que era ficção. A maior parte do que ele escreveu. Obrigado. Mas eu encontrei, inclusive foi atrás desse jornal, né, procurando. Eu não encontrei nada parecido. Não tem anúncio, cara. Não tem anúncio. Não tem anúncio. Eu vi tudo ele, baixei na internet, já tem na Biblioteca Nacional. Baixei. Exato, agora você imagina na minha época que eu tive que ir lá. É mais difícil. Né, uma pilha de papel velho desse tamanho, eu tenho uma alergia terrível ao papel, por conta dessas coisas. A Biblioteca Nacional, tu coloca por palavra, ele procura. Não precisa nem ver. Eu tenho microfilme até hoje aqui em casa, porque eles mandavam os livros antigos microfilmados. Como é que você vai ler um microfilme dentro de casa? Tive que adaptar com um leitor de microchip que eu comprei do Itaú, que eles liam cheque, microfilme de cheque. Ali que eu li os livros. Você vê que loucura. Comprei por R$10 na época. E deixa eu lhe falar, o que eu encontrei sobre o Carucango, eu comecei a procurar a família, né, do Francisco Pinto, né, fui procurar o Antônio de Vasconcelos, e o que eu entendi é que o Antônio de Vasconcelos se elegeu vereador de Macaé em 1832. Sim. Né? Talvez até produto do negócio aí, né? Então, a família entra para a política, que ele fica, né? Ele fica e ocupa terras na região da Serra do Deitado. A Câmara de Macaé processa ele, né? Eu achei um processo da Câmara de Macaé contra o Antônio de Vasconcelos, que queria ser meio que o ditador da região. Isso aí, nesse ponto eu não cheguei não, mas... Eu achei essa questão aí. Poxa, me esqueci do que eu queria perguntar para você. Eu vi uma questão que eu fiquei procurando. Falei, a gente tem que achar o quilombo, né? A gente vai com essa fixação para ajudar. Boa sorte, eu espero que você encontre. Mas andando não vai encontrar. Andando é muita agulha no palheiro. E eu vi uma tecnologia, não sei se você conhece, chamada LIDAR. Uma tecnologia LIDAR. Que passa de avião com radar, que, digamos assim, ele ignora a vegetação e mapeia as coisas mais sólidas por baixo, né? Só que é uma tecnologia... alienígena. Uma tecnologia que é possível, mas precisa de um fomento em ciência que no Brasil é difícil ter, né? Inclusive, até procurei, para saber, né, quão caro seria, procurei se tinha drone no Rio de Janeiro, com a tecnologia, alguma coisa assim. Mas, de fato, não tem. Mas essa tecnologia, eu acho que poderia ser muito bem... resolveria o problema. Porque a gente ia revelar as grutas, né? De cidade. Ele pode mapear uma cidade inteira. O Gleison, tem muita gruta aqui. Todo mundo que sai para procurar o Carucango acha 2, 3. Todo mundo. Os últimos, então, saíram com detector de metais, não sei o que. Eu falei, vai lá, boa sorte. Você vai? Falei, não vou nada. Vão vocês. Marcelo. Voltaram, acharam foi buraco, mas não acharam nada do que eles queriam. Fala aí, Marco. A Ruth Costa, em primeiro lugar, ela agradeceu, né, dedicou, né, os agradecimentos dela pelo trabalho, né. Em relação aos documentos escritos, tá, do padre e da polícia, ela acredita que reflitam a narrativa hegemônica da época. Ou de alguma forma, busca justificar a morte violenta do Carucango e demais quilombolas. Essa é a indagação dela. Ela fez aqui essa pergunta no chat. É o estilo de narrativa da época. Entendi. É o estilo de narrativa da época. Só que os padres, eles escreviam esses óbitos, é sempre o mesmo padrão. Você lê um, você leu todos. Só muda o nome, a idade e como morreu. Né? Ali ele tem 3 para registrar. E aí ele é como se ele justificasse a morte dos 3. Tipo assim, lá na frente, se alguém me acusar de alguma coisa, eu estou dizendo aqui que eles morreram foi disso. Entendi. Então ele conta a causa-morte de cada um. Ele se empolga, ele fez um serviço para a gente. Mas é a narrativa da época. Entendi. A narrativa, o termo chama o Antônio Moçambique de capitão do quilombo. Entendi. Né? As definições, pé do rio Macabu, o que você entende por pé do rio Macabu, entendeu? Na visão daquela época, que região seria essa, qual não seria? Então isso tudo ajuda a gente a concentrar os esforços de busca, da qual eu desejo muita sorte aos aventureiros, aos Indiana Jones, né? Em uma área mais restrita, ou menos complicada do que as outras, né? Maravilha. Perguntaram aqui, agora rapidinho, Marcelo, sobre o solar, por questões do decreto, né, da pandemia, né, nós estamos seguindo todos os protocolos, né, assim como a educação,
Nós não estamos abertos ao público ainda, tá? Assim que nós voltarmos a atender ao público, a gente vai seguir os protocolos, tudo direitinho, mas infelizmente agora no momento a gente está com atendimento por e-mail, tá? É o e-mail que vocês enviaram, o pedido de solicitação, tá? Para poder participar da palestra, tá? Infelizmente a gente não está podendo receber, por questões mesmo, a gente está passando por um momento muito complicado, né, gente? A gente perdeu um professor de história, professor da minha filha, semana passada, 36 anos. Deixo aqui meus sentimentos para a família dele, o Diego. Diego Mapa. Exatamente. História e Geografia. Exatamente, professor da minha filha. Então, não é brincadeira a pandemia, tem gente que ainda brinca com isso e não é. Então, a gente tem que aguardar. O museu está lá desde 1891, não vai ser agora que ele vai acabar. Então, a gente vai ter um futuro aí para poder estar lá pesquisando. Mas, de qualquer forma, quem está fazendo o TCC, quem está fazendo qualquer tipo de pesquisa, a gente está recebendo por e-mail, tá, os pedidos de pesquisa, a gente está respondendo. Tá? Nós temos aqui presente pesquisadores, o Felipe Marques, o Passos, temos a Salma, nós temos a Dona Jane, nós temos a Juliana, nós temos uma equipe muito bacana, tá, para poder estar atendendo as pessoas que estão precisando de pesquisa. Tá? E logo a gente retorna. Se a Dona Jane foi Jane Marinho, manda um abraço para ela, porque, nossa, como eu atentei esse povo lá. Dona Jane, firme e forte conosco. Abraço, Jane, obrigado por tudo. Bom, eu acho que não tem mais perguntas, né? Eu tenho. Aqui no chat não teve. Não? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Fala, Marcelo. Oi, quem que falou? Foi Christian? Christian, boa noite. Boa noite, Christian, fala aí. A questão da localização, você não tem vontade de juntar uma cavalaria para juntar um grupão mesmo para procurar isso aí, não, cara? Ah, Christian, vontade eu tenho porque vai ser divertido. Vai ter muito acidente, muita gente de perna arranhada, vai ser uma confusão danada, nós vamos ter muita história para contar. Se no meio dessa confusão toda a gente achar alguma coisa, nós vamos ter que perguntar, será que isso aqui tem a ver com o quilombo? Porque o que nós vamos achar? Entendeu? Esse mundo, né, Indiana Jones, você bota a mão no troço, isso aqui é um ídolo tolteca, né, da terceira dinastia, isso não existe. Mas que é bacana pra caramba esses mapas por aí, Estou disposto, não tenho preparo físico que vocês têm não, tá? Vocês estão com 20 e poucos anos, se é que você tem isso tudo, não estou com essa carga toda não. Tá? Mas que eu gostaria muito. Por enquanto, eu torço para vocês entrarem lá e encontrarem alguma coisa, que aí eu vou na certa. Eu já dei muita barada na água, eu tenho muita cicatriz aí de viagem perdida. Boa noite, Marcelo. Fala, Itamar, como é que você tá? Ei, desculpa, fugi um cadinho da live aí que eu tava trabalhando, mas... Alguém tem que trabalhar nessa terra, né? A respeito do Carucango lá, já saíram supostas histórias que alguém já encontrou, não quer falar? Que foi levado por um espírito? É isso? Sei lá, diz aí. Pois é, a história é essa. Né? Como é que você chegou lá? Não, fui levado por um espírito. Eu falei, epa, né? Com todo respeito, mas... Então por que não quer falar? Né? Se descobriu. Tomara que tenha descoberto, cara. Tomara. Mas eu acho difícil. Aí descobriu o quê? Será que tinha uma plaquinha lá escrito? Ó, aqui morou Carucango, uma fotografia, um desenho de família, né? Vai achar o quê? Entendeu? Imagina essa casa de pau a pique e tal, mas 190 anos depois, o que sobrou dela? Nada, a história. A história. Né? Eu que sei dessa história aí, essa história o personagem que conta essa história é da gente cruzar os braços e ficar assim, ó, porque tem a coisa, hein? É uma grande figura, uma figura importantíssima para a nossa cidade, para a nossa comunidade, com muitos serviços prestados. Mas é muito curioso, né? É muito excêntrico. Gleison está falando aqui, né? Sem querer ser chato, terceira vez já falando, mas o Elvio Cordeiro, lá de Campos, que escreveu isso aí, ele, como eu falei, é muita fantasia que ele coloca, mas uma das questões que ele põe é que ele escreveu um livro Herdeiro de Carucango, né, um romance lá, e aí ele fala que tem, se não me engano, sobre os quilombolas de Carucango, uma parte teria sobrevivido e ido para Macabu lá, e teria feito um quilombo. Você sabe alguma coisa nesse rumo? Não. Só fantasia mesmo. Só fantasia. Sabe em que ele se inspirou? Machadinha, Samã. Machadinha.
Que Machadinho é uma comunidade remanescente quilombola. Aí a primeira pergunta que você faz é assim, como é que teve uma comunidade quilombola numa fazenda de senhores de escravos? É que, na verdade, havia um quilombo lá nos pântanos lá da Lagoa Feia. Quando a abolição chegou, esses quilombolas voltaram para a fazenda. Então, eles são remanescentes de cultura quilombola, eles se deslocaram do local de fuga para um local, digamos assim, oficial. Né? Então, ele se inspirou ali para poder criar essa história. Também já li, sabe? Bom, pessoal, mais alguma coisa aí? Professor, Oi. Hugo Frazão. Eita, Hugo, meu aluno. Foi meu aluno. Doutor Hugo. Referente ao comentário de algum colega presente sobre a produção de artigos e publicações em revistas locais. Afonso e Ramon. Por que não utilizar o Instituto Histórico e Geográfico de Macaé? Eu não sei falar do Instituto Histórico e Geográfico de Macaé nesse momento. Não saberia responder essa pergunta. Tive muito contato com eles uma época, depois meio que o Solar dos Melos, né, englobou parte do trabalho deles. É um grupo voluntário, não é um grupo assim de especialistas, nada disso, né? Voluntário. Eu não sei falar nesse momento do Instituto Histórico e Geográfico. Não sei responder, Hugo. Não saberia responder. Ok, obrigado, professor. Então, não vi mais nenhuma pergunta. Alguém tem aí ao vivo alguma coisa para falar? O Itamar está no trabalho, esqueceu de mutar o microfone, está falando. Está trabalhando. Oi, Helder. Dá licença. Helder. Oi, Helder. Fala aí, meu amigo. Só para dar muito obrigado. Não estou te ouvindo, Helder. Está me ouvindo agora? Estou. Muito obrigado, primeiro. A aula maravilhosa. É bom que bota a gente para pensar, dialogar, dialógica, que instiga a gente a refletir sobre as peças que ainda faltam. E eu quero dar um último recadinho aqui. Em nome do Melo, a 19ª Semana dos Museus, que o Marco está dirigindo tão bem aí no Salar dos Melos com a equipe, né, com a Cláudia, com o Maurício, com o Jânio, com o André Lisboa, e convidar todo mundo para assistir o curso da Cinquentânia, que faz parte da programação da 19ª Semana dos Museus, pelo projeto Curta dos Museus, que já está aí, já passou de 3 anos, já está andando. E é lindo, o Curta do Museu, ele tem por objetivo valorizar o audiovisual regional, que registra a nossa paisagem, valoriza nossos talentos e atrai turismo, investimento e vontade de se pesquisar a nossa região. Então, Cinquentânia, o Curta dos Museus, está no perfil do Instagram da Secretaria de Cultura, como parte da 19ª Semana. Muito obrigado, quero agradecer muito e boa noite. Obrigado, Helder. Obrigado a você. Obrigado. Bom, Marco, então vamos despedir do pessoal aqui. Fica à vontade, professor. Mais uma vez, gostaria de agradecer. Tá? Eu coloquei escrito aqui no chat, mas o secretário Ed Lameu, infelizmente, ele não pôde estar presente por questões de saúde, tá? Mas ele deixou os agradecimentos dele, manda um fraternal abraço para o senhor, tá, professor? Muito obrigado mesmo por abrilhantar a nossa Semana Nacional dos Museus. Se o senhor quiser entrar lá na página do Instagram, domingo a gente vai relançar a nossa visita guiada, a gente vai fechar a Semana dos Museus com visita guiada. Tivemos ontem o Curta no Museu, esse que o Helder estava falando, fantástico. O projeto Curta no Museu é um projeto fantástico que vem sendo realizado pelo Helder, é um projeto muito bacana. Essa apresentação que começamos hoje, ela foi apresentada na terça-feira, tá? E segunda-feira nós fizemos um texto de apresentação da semana e amanhã nós teremos uma apresentação musical dos alunos da Escola Municipal de Arte, tá? E sábado uma apresentação em forma de esquete, um teatro, tá, ok? Então nossa programação vai até domingo. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor e a todos. Pessoal, obrigado aí também a todos vocês, tá? Obrigado aí pela paciência e o que precisar da gente, estamos aí, sabe? É dividindo que a gente cresce. Bom, obrigado aí. Então, não tendo mais nenhuma pergunta, muito obrigado a todos. A gente vai encerrando assim mais uma noite de reunião, mais uma noite de Semana Nacional dos Museus. E acompanhem a Secretaria de Cultura através do Instagram, através do YouTube, através do Facebook.
E vamos que o museu tem muita coisa boa para mostrar para a sociedade. Um forte abraço, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado pelo dia. Tchau, tchau.